Salve Maria, olá a todos, bem-vindos a bordo do programa católico Galeazza di Lepanto. Nós somos um grupo de fiéis católicos amigos do rito tradicional aqui de Guarapuava. Eu sou Gabriel Mazon, tenho 24 anos, sou noivo e trabalho com café. Tenho uma empresa chamada Café Araucária, trabalho com torra e moagem de café. Eu sou Evandro de Souza, sou católico, casado, tenho 2 crianças, está chegando a terceira agora, e sou professor de História e mantenho no YouTube o canal Medieval. Para quem não sabe, nós somos guiados por um padre do Instituto Bom Pastor, um padre que nos acompanha, que é natural daqui, o padre Ivan Chudzik, cujo trabalho, com autorização dele, nós postamos aqui por meio dos sermões e das conferências que vocês podem encontrar aqui no canal. Para quem tem interesse, eu acho que é uma coisa de utilidade pública, o Instituto Bom Pastor, nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram e em outras redes sociais, eles têm páginas que vocês podem seguir e podem acompanhar os sermões, as missas, as conferências, catecismos, muito conteúdo para vocês, que para nós que somos católicos vale muito a pena. Vocês podem acompanhar aqui no YouTube mesmo, vocês podem encontrar o canal Missa Tridentina em Brasília e também o canal Instituto Bom Pastor Belém do Pará. Vocês encontram ele aqui também. Eu vou deixar aqui na descrição algumas das mídias que vocês podem encontrar, alguns dos canais que o Instituto Bom Pastor tem para que possam evangelizar. Bem, falando um pouquinho mais de nós, nosso grupo São João Bosco foi fundado no ano de 2007, seguindo justamente a inspiração do moto próprio do Papa Bento XVI, a Summorum Pontificum, e desde então nós vamos desenvolvendo várias atividades, orações e devoções, e hoje a gente mantém esse canal, que inclusive você pode verificar, existem muitos sermões do Padre Ivan, bem como também outras propostas como essa que nós trazemos hoje, essa nova proposta, que é a Galeazza di Lepanto. Então, afinal de contas, falando do programa, o que é a Galeazza di Lepanto? Por que foi esse o nome escolhido? Qual que é a relação que esse nome tem com o programa? Galeazza di Lepanto é um nome italiano para o nome em português, Galeazza di Lepanto, que é uma barca, um navio, usado em uma batalha bastante conhecida, que foi a Batalha de Lepanto. É uma embarcação que junta características distintas de 2 embarcações também distintas, que o uso dos remos para navegação e também o uso das velas. Então, enquanto que o galeão, naquela época, utilizava as velas para movimentação, a galera, que era um outro barco também na época, utilizava os remos. Então, a galeaça ela traz os 2 mundos aqui. Ela traz tanto os remos quanto também a movimentação à vela. Então, sua força motora era tanto o vento quanto também a tração humana. Enfim, o programa é uma iniciativa leiga de católicos aqui de Guarapuava, que não tem por intenção tomar o papel que é devido aos sacerdotes de ensino católico. É um programa de formação católica, sim, mas é um programa que, de modo algum, tenta como que subverter o papel do leigo, ou mesmo do sacerdócio. Então, nós faremos aquilo que nos é possível, dentro do que nos cabe, enquanto leigos, com os temas. Muito bem, neste primeiro programa, então, trataremos do tema que, de certo modo, dá título também ao nosso programa, Galeazza di Lepanto. Então, nós falaremos justamente da Batalha de Lepanto. Para isso, ninguém melhor do que o professor Evandro, professor de História. Então, para começar, professor, acredito que é muito importante compreender esse contexto histórico da época mesmo, e também esse contexto, por que não, moral, dos povos que envolvem essa batalha, né? Bom, podemos dizer, até mesmo pela época que a batalha acontece, que é uma batalha que, mais do que simplesmente entre 2 cidades, 2 potências, é uma batalha que acontece entre 2 religiões, a cristandade e os turcos, os fiéis do crescente, né? Sim. Então, enfim, passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Bem, de fato, essa é uma luta que começa muito antes da Batalha de Lepanto. Ela, apesar da Batalha de Lepanto já ela mesma fazer parte das guerras veneziano-otomanas, na realidade esse confronto já começou desde o século VII, século VIII, com o surgimento do Islã, né? Então o Islã ele vai se propagar muito rápido por vastas regiões da Ásia, do norte da África e mesmo regiões da Europa, e vai ser uma expansão de caráter militar. E nesse contexto específico aqui do século XVI, é quando justamente os muçulmanos eles vão atacar a Europa de um modo particularmente feroz, né? Se bem que um pouco antes, ali no século VIII, século IX, também acontece isso,
E é por esse exato motivo que o Papa Urbano II vai convocar as cruzadas no ano de 1095, também por um pedido de socorro do imperador bizantino, Aleixo I Comneno. Então isso é importante destacar, antes de mais nada, antes de falarmos de Lepanto, né, que as cruzadas foram um movimento de reação justamente da cristandade face aos ataques muçulmanos. Ora, com as cruzadas esses ataques vão se arrefecer, tanto quanto, porém, posteriormente, tudo vai voltar. Né? Toda essa situação de pressão sobre a Europa vai voltar. E um dos palcos nos quais isso acontece é o mar Mediterrâneo, né? Que é o que nos convém aqui, o que tem a ver com o nosso tema. Né? Agora, como você muito bem lembrou também, Gabriel, não importa falar só do contexto histórico, mas também do contexto moral. Né? E nesse sentido, é importante a gente destacar algumas considerações com relação à guerra. Né? A guerra por parte da visão cristã. Muitas pessoas veem na guerra como algo ruim, sujo e pecaminoso. Bem, de fato, uma guerra ela não é desejável. Isso é uma coisa bastante importante de ser destacada. Né? Porém, existe a noção da guerra justa. Né? Mesmo na perspectiva católica, nós sabemos que já Nosso Senhor Jesus Cristo tinha justamente uma posição com relação ao assunto que por vezes é pouco explorada, infelizmente pouco explorada. Por exemplo, quando há algumas passagens na Sagrada Escritura, onde o soldado chega a Nosso Senhor, e Nosso Senhor não manda ele depor as armas, manda que ele se contente com o seu soldo e continue seu trabalho. Né? Salvo engano, também há uma passagem em Romanos, né, que menciona isso. O próprio Santo Agostinho também menciona isso. Né? Então, a guerra ela deve ser evitada, porém, existem situações em que, infelizmente, ela não pode ser evitada. Né? Então, aí surge justamente a noção da guerra justa. Então, a guerra justa ela acontece quando ela se dá num contexto defensivo, isto é, de legítima defesa, né? Um princípio de legítima defesa aplicado não só a um indivíduo, mas sim a uma civilização. Né? Então, faz parte, sim, da lei natural. É claro que ela também precisa ter a reta intenção, então ela entra nessa perspectiva de defesa, ou então de um ataque para punir uma grande injustiça, ou para reparar um grande erro sobre um povo ou sobre uma cidade. Né? Então isso é uma coisa muito importante, que inclusive o Santo Tomás de Aquino destaca na Suma Teológica. Né? Então seria interessante, até deixo como recomendação, né, para aqueles que estão escutando, assistindo aqui a esse programa, que procurem conhecer um pouco mais sobre a noção de guerra justa, né? Mesmo a questão de lei natural, legítima defesa. Né? E esse era de fato o contexto, Gabriel, do que nós estávamos vivendo, nós por assim dizer, por sermos católicos, né? Enquanto civilização, o que se vivia no século XVI. Uma grande pressão sobre a Europa e de fato o mar Mediterrâneo estava prestes a ser dominado pelos turco-otomanos, que eram muçulmanos, e era necessário fazer algum tipo de reação. Né? Ou mais tarde, facilmente eles estariam adentrando a Europa. Né? E como nós veremos aqui ao longo do tempo, muitas dessas invasões elas eram cruéis, né? Bastante cruéis. Então, daí fazia-se a necessidade de armar justamente uma frota, uma esquadra para combater os muçulmanos. A ideia era justamente defender os inocentes, né? Defender a civilização cristã na Europa, e é uma causa mais do que justa para empreender esses confrontos. Né? Interessante notar que hoje, na nossa cultura atual, há um romantismo em relação às guerras. Né? Sim. Porque o povo tem uma noção de que a guerra ou é algo horrendo, que de fato é, mas sem ter essa visão da justiça também que envolve a guerra, mas essa visão principalmente romântica e bela, de certo modo, em relação à guerra, isso acontece somente em povos que não estão em guerra, justamente. Né? Porque povos que estão em guerra não veem isso nas batalhas, nas coisas que acontecem. Né? Sim, de fato existem esses extremos, né? De um lado, né, justamente evitar completamente a noção de guerra, como se ela em si fosse um mal, né? E de outro lado essa romantização das guerras. Né? É importante deixar claro que, como dizia Santo Agostinho, né, o que é julgado culpável nas guerras são certos elementos. Né? A presença, por exemplo, de crueldade, selvageria, desejo de dominar. Né? Então, veja, ele não condena a guerra, ele condena
algo que pode acontecer em uma guerra, né? Então, inclusive, isso faz parte dos 3 princípios que norteiam o conceito de guerra justa, né? A convocação de uma autoridade legítima, certo? Uma pessoa privada não pode convocar uma guerra. Um segundo princípio, justamente, é a causa justa, né? Quando ela envolve legítima defesa ou uma justa punição a uma atrocidade que foi cometida, né? E o terceiro princípio, que é justamente a reta intenção. Então, ela não pode conter esses traços de selvageria, de crueldade, né? E ela deve ser sempre uma resposta, tal qual a legítima defesa, sempre uma resposta proporcional. Bom, falando dessa questão justamente do contexto histórico, nesse mesmo período, um pouco antes até, acontecia ainda a reconquista, né? Acabava de finalizar a reconquista da parte ibérica, né? Então, nesse contexto justamente, como é que isso se dá em relação aos turcos essa Perfeito. situação? Umas coisas se encaixam ali, né? Porque, de fato, na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, houve um domínio muçulmano atroz, né? E essa reconquista cristã da Península Ibérica, ela vai começar desde o século VIII, né? Aliás, foi a guerra mais longa da história, a Reconquista Ibérica. E, ora, é evidente que, pela questão geográfica, né, a Península Ibérica tinha uma grande relação com o Mar Mediterrâneo. As forças muçulmanas na Península Ibérica, elas eram abastecidas, muitas vezes, pelo norte da África, e vinham justamente pelo Mar Mediterrâneo, né? Então, o Mar Mediterrâneo era uma grande via de passagem justamente da Europa para a Ásia, né, da Ásia para a África, África para a Europa, enfim. Não é à toa que lá nos tempos do Império Romano, né, justamente os romanos já perceberam a importância de dominar todo o Mar Mediterrâneo, e depois que eles venceram os cartagineses, eles conseguiram fechar todo o litoral do Mar Mediterrâneo para eles, né? A ponto de, por exemplo, eles chamarem o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Quer dizer, é o nosso mar, né? Eles tinham tal domínio do Mar Mediterrâneo que eles chamavam o mar assim de modo tão íntimo. Exato, Bom, mais tarde, o Mar Mediterrâneo também vai ser palco de várias travessias e batalhas durante as cruzadas, né? Então, papel muito importante teve Veneza desde as cruzadas, não só ela, Pisa, Gênova também, depois Amalfi, mas sobretudo Veneza, no abastecimento das tropas dos cruzados lá na Terra Santa, na região do Levante. Então muitos desses navios, né, muitas galeras justamente, partiam dos portos italianos para levar víveres, tábuas, comida, tropas, cavalos, tudo que a gente pode imaginar eram transportados a partir de Veneza. Mais tarde, então, agora já focando um pouquinho mais no nosso contexto da Batalha de Lepanto, no século XVI, nós temos uma tentativa justamente dos turcos de retomarem o domínio sobre o mar Mediterrâneo, né? Agora, é importante deixar bem claro que Veneza, ela titubeou muito ao longo da história. Apesar de ser uma cidade cristã, né, célebre padroeiro justamente, São Marcos, né? Entretanto, ela sempre teve uma vocação ao comércio, e muitas vezes essa vocação ao comércio foi colocada acima da sua vocação religiosa, o que é lamentável, né? Então muitas vezes eles faziam acordos espúrios com as forças muçulmanas para manter os seus recursos financeiros em dia, por assim dizer, né? Então havia uma certa ganância entre os comerciantes venezianos, que eram dados ao mar, justamente. Porém, houve um momento em que essa aliança entre os turco-otomanos e os venezianos começou a ficar um tanto quanto frágil, né? E tudo isso vai acontecer por uma coisa bastante inusitada, né? Então a gente saiu da Península Ibérica para falar um pouco do Mar Mediterrâneo, e agora a gente volta para a Península Ibérica. Não tem como não fazer essa transição, né? Porque Portugal, célebre povo, conseguiu ter um desenvolvimento náutico muito grande, e aliado com seu espírito missionário, católico, eles foram em busca de novas regiões, né? Conhecer novos povos, converter novos povos à fé católica, e claro, eles precisavam também os recursos para essa viagem. Daí surgiu justamente a noção da busca pelas especiarias, né? Então só para que quem está escutando aqui entenda bem, as especiarias, isto a pimenta, né, o cravo, canela, mas também a tapeçaria que vinha da Pérsia, a cerâmica chinesa, a seda chinesa, tudo isso vinha por terra até essas regiões que eram dominadas pelos muçulmanos, e de lá então passava para a mão dos venezianos. E é claro, com tantos atravessadores, esses produtos ficavam extremamente caros, né? Bom, o que Portugal fez? Driblou todo mundo. Portugal deu o drible em todo mundo,
porque ele fez uma travessia épica, transpondo toda a África, justamente, tendo muitos desafios aí no meio, né? Desde Gil Eanes, em 1436, que vai passar o Cabo Bojador. Depois Bartolomeu Dias, 1488, que vai passar o Cabo das Tormentas, que vai se transformar no Cabo da Boa Esperança. E os portugueses chegam no Índico e vão pegar essas especiarias direto da fonte, né? Bom, eu acredito que os venezianos não devem ter ficado muito contentes, né, justamente com essa ação dos portugueses, que faziam chegar as especiarias agora na Europa de modo mais barato. Inclusive, ao mesmo tempo que eles tentavam manter uma relação amiga com os turco-otomanos, justamente, eles acabavam denegrindo a própria imagem em relação aos outros países da Europa, por tentar justamente trabalhar somente com a cores, não? Sim, sim, exatamente. Então, assim, os venezianos eram muitas vezes vistos, de fato, como traidores, né, por esse motivo. Então, só para que se tenha uma ideia dessa associação dos venezianos com os muçulmanos, quando os portugueses chegaram no Oceano Índico, não tiveram uma recepção muito amistosa por parte dos muçulmanos, justamente. Logo, batalhas começaram a ser travadas, e eu gostaria de destacar uma delas, que é em 1509, a célebre Batalha de Diu. Quem sabe até um dia a gente pode falar dela, aqui na Galhata de Lepanto, né? Nessa batalha, os portugueses simplesmente impediram que os navios muçulmanos navegassem no Oceano Índico, por meio dessa batalha, a Batalha de Diu, né? É uma batalha épica e muito importante, né? E, bom, isso foi uma grande quebra na moral do Império Turco-Otomano, que agora se via sem uma saída para o Oceano Índico, né? Quem foi aliado dos turco-otomanos nessa batalha contra os portugueses? Os venezianos. Os venezianos ajudaram os turcos na luta contra os portugueses católicos no Oceano Índico, né? Por conta do comércio. Exatamente, para tentar eliminar a concorrência, né? Isso deu errado, né? As relações entre Veneza e o Império Turco-Otomano ficaram, de fato, bastante abaladas, e o Império Turco-Otomano, então, começou a dar vazão aos seus antigos projetos de invasão da Europa. E aqui que chegamos no contexto mais preciso, justamente da Batalha de Lepanto, né? Então, em 1453, já havia caído Constantinopla, né? Em 1534, quase um século depois, vai acontecer uma série de ataques em várias ilhas do Mediterrâneo, ataques dos turco-otomanos, né? E esses ataques chegam até a costa da Itália. Vejam, isso é muito próximo justamente da sede do cristianismo, né? da nossa religião, que é o papado, em Roma. Sim. Então Roma estava ameaçada. Só para você ter uma ideia, dessa região, da Península Itálica, nesse ataque de 1534, 11 mil católicos foram escravizados por turco-otomanos. 11 mil católicos escravizados. Essa questão mesmo da escravidão era uma coisa que, durante o período do medievo, havia sumido. Isso, enfim, dos tempos antigos, nós tínhamos a escravidão, isso depois some, mas então quer dizer que outras culturas permaneceram então com a escravidão. Isso não, quer dizer, isso acabou para nós, de certo modo, mas é uma visão, ainda que tenha uma relação com religião, justamente, né? Sim, de fato. Na realidade, o que aconteceu durante a Idade Média, houve o declínio, né, das práticas de escravidão. Houve sim escravidão aqui e acolá, só que era algo muito marginal. Por exemplo, no sul da Europa, norte do Mediterrâneo, ainda havia mercados de escravos, né? Mas é interessante notar que conforme justamente a sã doutrina católica ia se propagando, a escravidão ela foi declinando nessas regiões, né? Então isso é importante destacar. Porém, em outras regiões do mundo, né, a escravidão se manteve praticamente da mesma maneira, né? No mundo muçulmano, isso era uma coisa muito comum. Muitos católicos, muitos cristãos, muitos europeus foram escravizados por muçulmanos. Só na Terceira Cruzada, por exemplo, tropas desgarradas do imperador Barbarossa foram escravizados, e então tínhamos germanos escravizados na Pérsia em plena Idade Média, escravizados por muçulmanos. Então, de certo modo, era uma questão de resgate também, de vidas que estavam ameaçadas ali também por estarem agora nas mãos do inimigo, né? Sim, exatamente. E é importante também destacar que era um período em que não havia presídios. Não existia justamente essa noção de, por um crime, você colocar alguém numa cela e deixar ela lá durante 20 anos, né? Muitas vezes, a escravidão era uma forma de se aplicar a penalidade, né? Então era uma forma diferente de se aplicar a penalidade naquela época, né? Tanto que alguns povos
ainda mantinham a questão da escravidão por dívidas, né? Declinou bastante na Idade Média, isso era mais da Idade Antiga, mas ainda tinha, né? Só para a gente entender esse conceito, né? E como é que foi respondida, então, essa situação? Porque, enfim, para os cristãos também foi justamente um grande prejuízo, né? Isso, de algum modo, foi respondido. Sim, foi respondido, né? Justamente pautando-se pela noção de guerra justa, então o Papa convocou uma esquadra que foi atacar a cidade de Tunis, no norte da África, uma expedição punitiva. Essa é uma expressão que a gente precisa entender bem, expedição punitiva com relação ao que aconteceu em 1534. Então, no ano seguinte, 1535, teve a Batalha de Tunis, onde várias galeras venezianas, espanholas, de várias nações europeias, foram justamente até essa cidade no norte da África, né? Era uma grande dificuldade porque a cidade era protegida com uma corrente, uma grande corrente, né? E o único navio capaz de romper aquela corrente era o único navio português que participou dessa batalha, o galeão São João Batista, que era o mais poderoso navio de guerra de sua época, né? Contava com 366 canhões de bronze, né? E ele tinha justamente na proa um esporão que era uma serra metálica. Então o navio avançava, recuava e rompeu na segunda tentativa as correntes. Então com isso, esse navio foi entrando. Só uma passagem que é interessante citar, esse navio, por seu imenso poder de fogo naquela época, né, todas as galeras naquela época pareciam-se canoas perto desse galeão, né? Os portugueses a gente tem que deixar eles de fora, assim, porque eles estavam muito à frente em termos tecnológicos, né? O apelido desse galeão, São João Batista, era Bota-Fogo, justamente pela sua capacidade de botar fogo nos outros navios, né? E o chefe, né, o capitão, o comandante, enfim, da artilharia desse navio, quando se aposentou, veio morar no Brasil, comprou terras no Rio de Janeiro, né? E essas terras hoje correspondem ao bairro do Botafogo, porque esse era o apelido do sujeito que participou da Batalha de Tunis, né? Para ver como o nosso país tem uma conexão histórica com tudo isso que a gente está falando aqui. Nossa, que interessante, que interessante. Sim. Bom, e o que acontece? Esperava-se que, depois de uma expedição punitiva como essa, os turco-otomanos estariam mais tranquilos. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eles montaram uma esquadra ainda maior e 2 anos após a Batalha de Tunis, eles já lançaram outros ataques, né? Então, esses ataques aconteceram mais em ilhas, né? Já por Barba Ruiva, que também é o nome de um comandante muçulmano, e dessa vez são 18 mil o número de cristãos escravizados. Então, se a gente fizer uma conta, já são 29 mil em 3 anos que são escravizados só nesse contexto. Que para a população na época era muita coisa, né? Sim, justamente. É uma cidade pequena, cidade mediana aqui do Brasil hoje, tem essa população, algumas nem tem essa população. Só para a gente ter uma ideia, né? Bom, mas acontece que um grande Papa, né, nos foi dado pela providência divina, e esse grande Papa é São Pio V, que vai assumir justamente a partir de 1566, salvo engano, e São Pio V então vai mudar bastante esse cenário, né? Inclusive a Batalha de Lepanto, dia 7 de outubro de 1571, vai acontecer sob o pontificado, né, desse saudoso Papa São Pio V. Em relação à pessoa de São Pio V, o que o senhor poderia nos dar um contexto de quem foi São Pio V? Claro. Assim, eu acho que compensa a gente fazer um programa só sobre a biografia de São Pio V, mas resumidamente, né? São Pio V teve um papel muito importante, em um dos concílios mais importantes da história da Igreja foi o Concílio de Trento, né? Então, enquanto Papa, justamente, ele vai combater fortemente as heresias que estavam surgindo, sobretudo a questão do protestantismo. Bom, assim, sua vida pessoal é muito tocante, a sua devoção, a sua piedade, né? Então, ele era um homem de muita oração, gostava muito de visitar os doentes em hospitais, né? Até uma passagem muito bonita da história dele, que enquanto ele estava visitando um hospital, ele se inclina para beijar os pés de um doente que, enfim, um doente que estava coberto de úlceras pelo corpo, né? E ele beija o pé desse doente. Era um hospital na Península Itálica, mas por alguma razão havia um nobre inglês que estava de passagem e adoentado ficou nesse hospital, nesse mesmo quarto. E, ora, esse inglês, ele não era católico, mas ao ver o gesto do Papa, ao beijar o pé desse doente, ulcerado, ele se converte, né? Então, um episódio ali de conversão pela postura, né, do Santo Padre São Pio V. Então, assim, realmente uma pessoa fantástica, né, que fez uma grande obra na Igreja.
E, bom, desde muito cedo ele também se preocupava com esse problema externo, né? Esse problema da pressão islâmica, né? E como pôde, ele tentou unir as nações cristãs. Esse foi um grande desafio dos papas do período, né? Porque os príncipes e os reis católicos, infelizmente, muitas vezes estavam mais preocupados com suas contendas pessoais, familiares, né? Territoriais, e preocupavam-se, por vezes, muito pouco, né, com relação à questão da cristandade. Claro que, claro que muitos reis foram bons nesse sentido, muitos príncipes foram bons nesse sentido, mas isso não quer dizer que não podemos também romantizar e achar que todos os reis católicos eram fiéis à cristandade e à sua causa. Não, infelizmente, não é assim. Interessante notar que justamente São Pio V, pelos relatos, ele foi um grande chefe de Estado mesmo. Sim. E, assim, tentando fazer essa ponte também entre Veneza, depois a gente vai falar um pouco disso, Sim, entre sim. Veneza e os outros países da Europa. E, enfim, foi realmente um chefe de guerra também, né? Sim, sim, muito bem lembrado, aliás, né? Porque hoje a gente vê pensamos no Vaticano, né? Que na prática é um bairro dentro de Roma, apesar de que é um estado soberano, né? Mas na prática, naquela época, os estados papais eram muito maiores, né? E o Papa justamente detém esse poder espiritual e também o poder temporal. Aliás, nesse sentido, enquanto um chefe de Estado, cumpre notar também que assim que ele assume o papado, ele justamente vai erradicar os prostíbulos dos estados papais, porque acontecia em uma cidade ou outra, existiam, né? E o Papa ele vai erradicar com isso logo assim que assume o pontificado, né? Então também mostrando aí que o rigor com o qual ele justamente vivia, né, essa doutrina e aplicava isso na gestão ali do seu estado. Claro que Deus não deixaria isso passar em branco, né? Com Sim, certeza daria sim. grande ajuda Sim, de fato. ao Santo Padre. Em relação, então, já estamos falando aqui do contexto realmente da batalha. Isso, as vésperas da isso, batalha. as vésperas ali, na questão do tempo mesmo, né? Então, qual eram as forças, qual era a potência final desses dois lados que batalhavam entre si? Bom, na prática, o Império Turco-Otomano conseguiu erguer uma esquadra de 278 navios, né? Como é que eram os navios nessa época? Eram as galeras, né? As galeras eram navios que eram movidos sobretudo a remo. No começo da Idade Média, praticamente só com remo, tinha um mastro com vela, mas a principal força de tração era a força de tração humana. Porém, conforme a Idade Média vai se desenrolando, por assim dizer, já surgem mais mastros nessas galeras e elas começam a depender um pouco mais do vento, que aliás é um símbolo bastante interessante, né? Porque em um barco com remos e com vela nós vemos justamente a operação da graça de Deus, né? Quer dizer, o vento sopra e impulsiona o barco sem que as pessoas precisem fazer muito esforço, né? Mas a galera é um símbolo mais perfeito da nossa ação, justamente da nossa interação com relação à providência, porque Deus quer que nós também tenhamos a nossa parte, que nós tenhamos justamente o nosso esforço, seja para nos dar méritos e sobretudo para nos associar à sua graça, né? à sua obra. E com isso a gente pode justamente se santificar, né? Aliás, é por esse exato motivo que Galeazza de Lepanto é um ótimo termo aqui para designar esse programa, né? Porque nós somos como galeras, ou como galeaças, justamente, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas como veremos na Batalha de Lepanto, sem os ventos, a coisa não funcionaria, não daria certo, né? Então, sem auxílio da graça, nós não podemos nada. E é por isso que é muito bom o uso desse título, né? Sim. Voltando à questão só da parte prática, das unidades militares, né? O Papa conseguiu formar uma coligação de Estados cristãos chamada Santa Liga, ou Liga Santa, ou Liga Sagrada, tem vários nomes por aí, né? Santa Aliança também, já vi esse nome, que basicamente era composto por Veneza, pelo Reino de Nápoles, pelo Ducado da Toscana, também pela Espanha, que controlava justamente o reino das duas Sicílias, né? E os próprios estados papais, né? Então formavam a Santa Aliança. E cada uma vai contribuir como podia, por assim dizer, também Gênova, tinha esquecido de avisar, de dizer. E também Gênova. Então cada nação vai contribuir com alguns navios, né? Algumas dessas galeras, compondo então 206 galeras. Então logo de cara nós estamos vendo que os cristãos estavam em
minoria nessa batalha. 278 navios do lado turco-otomano, 206 navios do lado cristão. Porém, dentre essas galeras, havia 6 pérolas, 6 preciosidades que foram construídas por Veneza, que é a famosa galeassa, certo? Então, o que eram as galeassas? As galeassas são versões mais avantajadas das galeras. Enquanto as galeras tinham 50 metros de comprimento, as galeassas vão ter mais ou menos 55 metros de comprimento, 55 por 13. Né? Era uma proporção de mais ou menos 8 por 1. Né? Enquanto as galeras justamente tinham 2 ou 3 mastros com velas, a galeassa já vai ter 4. Né? E uma coisa bem curiosa, né? Para navegar no mar Mediterrâneo, o uso das velas justamente não era tão necessário, porque no mar Mediterrâneo há menos vento e há menos ondas. Né? Então se faz necessário justamente a tração pelos remos. Né? E, bom, já havia alguns séculos que eles tinham inventado a vela latina, que é uma vela triangular, né, que era utilizada nas galeras, mas a galeassa, no seu primeiro mastro, no mastro da proa, além das velas latinas, que eram triangulares, tinha também uma vela quadrada. Ela fazia um maior uso do vento. Né? O seu cordame era mais completo, enfim, tinha uma série de pequenos detalhes, né, que faziam da galeassa algo grande. Né? Uma coletânea de pequenos detalhes. Né? E, bom, ela tinha mais remadores também, ao invés de 25 tinha 30 remadores. Né? E as galeassas, elas, assim como as galeras, elas tinham seus canhões na frente. Né? Porém, as galeassas tinham a novidade de canhões rotativos que eram colocados nos flancos, então ela podia atirar para as laterais também. É uma grande novidade, né? Então, naquela época, as batalhas medievais, né, as batalhas navais medievais, elas eram travadas mais por abalroamento. Então, até tinha os tiros de canhões, mas, sobretudo, os navios eles se empurravam, eles se chocavam, eles tinham um esporão na frente, o objetivo era travar aquele esporão no casco do navio rival, e aí começava uma abordagem, então tinha uma luta corpo a corpo. Né? Os tércios espanhóis tiveram uma especial participação na Batalha de Lepanto também, né? Porque eles eram, em sua grande maioria, os militares que estavam dentro desses navios. Né? Então, quando esses navios se aproximavam, a batalha ficava algo assim como que uma batalha terrestre em plataformas aquáticas. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Né? Claro, como eu já tinha dito, Portugal estava muito à frente em termos de tecnologia, né? Sua concepção naval já era completamente outra, mas no contexto mediterrâneo era assim que as guerras eram travadas. Agora veja, Gabriel, tem umas curiosidades interessantes, né? Porque os canhões eles eram abastecidos pela boca. Né? Então, para você recarregar um canhão e deixar ele pronto para atirar novamente, levava de 2 minutos e meio a 3 minutos para dar cada salva de tiros. Né? Porém, o alcance desses canhões era de 400 a 500 metros. Ora, as galeras percorrem essa distância em mais ou menos 2 minutos. Ou seja, eles davam um tiro de canhão e quando estavam preparados para dar o outro, eles já estavam muito próximos. Então, às vezes, acontecia de só dar uma salva e a batalha começava justamente com esse abalroamento, né? Esse combate corpo a corpo, bastante renhido, né? Com as abordagens de um e de outro navio. Né? E as galeassas, então, elas tinham esse poder de fogo mais avantajado. Né? Os turcos foram colocados na batalha na testa, na frente da formação. Né? João da Áustria, grande comandante cristão, né? Ele vai estar ao centro e na frente vai ter essas galeassas venezianas. E os turco-otomanos eles vão assim, bastante ávidos para tomá-las. Né? E qual é a sua surpresa quando eles percebem que a galeassa é uma verdadeira fortaleza naval e eles não conseguem, né, manter a galeassa. Coisa curiosa, por serem maiores, por serem mais pesadas, as galeassas elas eram mais lentas, né? Elas tinham dificuldade de manobrar. Se o vento soprasse forte, tudo bem. Né? Porém, no dia da batalha, o vento era contrário aos cristãos, o que era geralmente um prenúncio de tragédia nesse tipo de batalha. O vento era contrário aos cristãos. É interessante notar que pouco antes da batalha acontecer, São Pio V convocou a população cristã para que fizessem preces públicas. Então, uma série de peregrinações foram feitas, procissões, né? Jejuns e sacrifícios e penitências, né?
Papa convocou que toda a cristandade fizesse essas penitências, essas orações, né? E ele tinha muita fé e devoção em Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora justamente daria a vitória para os cristãos. E de fato, uma coisa curiosa, durante toda a manhã do dia 7 de outubro de 1571, o vento soprava contra a esquadra cristã, de modo que as galeaças tiveram que ser rebocadas. Nem os remos davam conta de fazê-la avançar. Então era um forte vento que nem mesmo, não era comum nem mesmo para o mar Mediterrâneo, podemos dizer assim. Exatamente, algo incomum. E as galeaças ou não avançavam ou elas atrasavam por demais o resto da esquadra. Então qual foi a solução adotada? Elas foram rebocadas. Então as galeras menores deram seu suporte, cada um cumprindo o seu papel, e rebocaram e puxaram justamente essa grande fortaleza naval até a frente da batalha. Porém, quando tudo parecia perdido, exatamente ao meio-dia, o vento inverteu-se completamente e começou a ventar favoravelmente aos católicos e contra a esquadra turco-otomana. Uma Clara intervenção de Deus. Que eu tenho, professor, em relação à esquadra turco-otomana, justamente, as barcas deles eram de algum modo semelhantes às barcas dos cristãos? Bastante semelhantes. Eles tinham, porém, além das galeras, um outro tipo de embarcação que era chamado de fusta, ou no coletivo fustas, né? Que na verdade é uma galera um pouco menor. Ela tinha um poder de fogo também menor, porém ela tinha a vantagem da velocidade e agilidade, né? Então era uma questão de doutrina militar, de estratégia de combate, né? E os turcos então tinham justamente o uso dessas fustas, mas eles também usavam essas galeras. Tinham outros nomes, mas era muito semelhante também com os canhões na frente e tudo mais, né? A galeaça, também uma das grandes diferenças dela para a galera, é que também esses canhões frontais, né, na galera eram 4 a 6 canhões, na galeaça eram de 6 a 10 canhões e o central tinha um calibre dobrado. Então, realmente, um poder de fogo... Em guerra faz muita diferença. Sim, justamente. Então, assim, verdadeiras fortalezas. E curioso notar que elas foram rebocadas até a batalha. Entretanto, o vento sopra favoravelmente, o que enaltece a característica peculiar da galeaça, que aproveita mais o vento. Então, dá a ela um potencial enorme. E é ela quem vai justamente aguentar o tranco, né, o primeiro tranco ali do combate, né? Então é muito interessante isso, né? Muitas vezes nós, enquanto cristãos, passamos por batalhas parecidas. Não é verdade? Batalhas espirituais parecidas. E é interessante se colocar no lugar dos turco-otomanos, vendo aquelas grandes embarcações, mas que precisavam, assim, que justamente estavam sendo rebocadas, o vento vai contra os cristãos, então, na cabeça dos turcos, com certeza, a vitória era iminente, né? Sim, exatamente. E, enfim, quando chega justamente na hora da batalha, então, enfim, a graça sabe muito bem o que faz, né? Sim, e do lado de cá, a gente inverte essa visão, né? Quer dizer, tudo parecia perdido. Entretanto, tudo muda, né? Então, realmente, certamente a oração dos católicos e sua fidelidade, né, em seguir as orientações do Santo Padre, fizeram toda a diferença. E isso não é uma mera conjetura, porque aconteceu um episódio muito interessante enquanto a batalha acontecia, né? Mas isso eu vou narrar daqui a pouco, quando falarmos novamente de São Pio V. Só voltando para a questão dos desenvolvimentos da batalha em si. Basicamente, o comandante João da Áustria ficou mais ao centro da formação. As formações navais de combate na Idade Média geralmente eram sempre as mesmas, não tinha muita novidade. Elas faziam um semicírculo, né, tentando cercar o inimigo. Então, geralmente nas pontas, né, nos flancos, os flancos eram mais adiantados. Geralmente, mas não necessariamente. Às vezes também eles paravam, ancoravam os navios e esperavam. Então, às vezes eles podiam fazer algumas mudanças, mas essa era a posição inicial. Então, do lado direito ficou o comandante Andrea Doria, que teve um comportamento muito estranho nesse combate, que vale a pena depois mencionar. Do lado esquerdo, Barbarigo, comandante também italiano. E atrás, na retaguarda, ficou Bazan, um comandante espanhol, como que de reserva disso tudo, né? E o combate, então, já começou com esse ataque frontal dos turco-otomanos, né? As galeaças aguentaram o tranco, né? E, entretanto, lamentável, aconteceu o episódio do Andrea Doria, que ele vai simplesmente para o sul, como quem estivesse fugindo. Foi uma manobra muito estranha, né? Muitos acreditavam que ele estava, inclusive, traindo toda
né, toda a Santa Liga. Depois ele faz um retorno e volta, né? Então, até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns acreditam até que foi uma estratégia para permitir que os turco-otomanos penetrassem mais nas linhas cristãs e depois sofressem uma espécie de cerco, né? Mas outros acreditam que justamente André Doria estava um tanto quanto hesitante, porque ele mesmo tinha pedido para que não se fizesse um enfrentamento, né, frontal, né? Ele era um grande comandante, mas talvez teve um momento de hesitação nessa batalha, né? E olha, com esse afastamento, algo trágico também estava prestes a acontecer, porque a esquadra turca começou a se insinuar dentro da formação católica, né? Uma dúvida que eu tenho, não sei se o senhor poderia responder, qual que era a idade dos comandantes do lado cristão? Eu não sei a idade de todos eles, infelizmente, mas o João de Áustria tinha 25 anos de idade. Novíssimo. Sim, então o ainda... principal comandante. Olha só aí, que coragem já de um jovem de Sim. 25 anos, não? Sim, eles realmente receberam uma educação bastante viril, né? E de fato, assim, eles estavam preparados para tudo, né? Importante destacar que esses comandantes eram nobres e eles não estavam escondidos em seus castelos, né? Eles estavam lá na frente de combate. Muito interessante destacar esse ponto, né? Bom, com essa infiltração dos turco-otomanos dentro da formação cristã também foi uma situação bastante complicada, né? Então o dia não estava ganho, a batalha não estava ganha. Apesar do vento favorável, né, havia necessidade de muito esforço. Felizmente o espanhol Bazan, atento ao que estava acontecendo, age a tempo e consegue barrar os turcos que tentavam se insinuar, né? O André Doria depois faz a volta e o combate então vai ser bastante renhido, né? E, bom, temos aqui alguns números que eu gostaria de destacar, né, que são interessantes só para a gente ter uma ideia da proporção, né, de como foi a coisa. Uma vez que os turco-otomanos estavam em maioria, os cristãos em minoria, né? Entretanto, o saldo é mais ou menos o seguinte. Foram 60 mil tripulantes empregados do lado cristão. 20 mil eram militares, 40 mil eram remadores, né? Ou seja, a maioria de remadores. Sim. Sentavam-se 3 ou 4 em um banco para usar um remo imenso de vários metros, né? Então muito pesado, e ele tinha que ser remado com a devida cadência por todos os remadores, né? Então por isso era natural que na frente das galeras, ou mesmo da galeaça, existiam 2 tambores, né? E que pelos tambores, né, se marcasse o ritmo pelo qual os remadores então iriam fazer o seu trabalho, né? As galeaças tinham um pouco mais de remadores, era uma fileira de remadores e tudo mais, né? Os soldados viajavam encolhidos entre um banco e outro, cada um com a sua mochila, e eles ficavam sentados ali. Aí na hora do combate eles deixavam as mochilas e iam, né, combater. Pranchas de madeira podiam ser colocadas ou tiradas de cima dos remadores, para que eles pudessem tomar sol, mas também para quando acontecesse o combate, essas pranchas eram colocadas e os soldados ficavam em cima, né? Importante destacar que muitos desses remadores eram escravos, né? Inclusive pelo lado cristão, mas muitos deles pelo lado muçulmano também. Muitos deles, no começo da Batalha de Lepanto, justamente o João de Áustria percorreu com uma canoa toda a formação para falar palavras edificantes para todos os subcomandantes, né? E eles fizeram uma oração antes da batalha, e todos os escravos foram soltos, né? Eles tiraram todas as correntes, né, dos escravos. E, bem, a batalha então, seguindo do lado turco, foram 84 mil participantes, né? São 34 mil militares, 50 mil remadores, né? Agora, quando a gente vai para os números do resultado da batalha, é que temos o surpreendente, né? Por quê? A Santa Liga perdeu somente 13 barcos. Somente 13 galeras. De 206, quer dizer, 200 galeras e 6 galeaças, só perdeu 13. As 6 galeaças ficaram incólumes. Sofreram algumas avarias aqui e acolá, né? Mas ficaram intactas no sentido de uso, né? Não foram colocadas fora de ação. Já do lado turco-otomano, 50 galeras foram afundadas ou completamente avariadas. 117 foram capturadas, né, e também 20 fustas, né? Os mortos do lado cristão, 7.500, e os mortos do lado turco-otomano foram 30 mil. É importante destacar isso, né?
E assim, cada nação ajudou com uma quantia de navios, mas Veneza de longe foi a que mais ajudou, né? Espanha foram 49 navios, Gênova 27, Estados Papais e as ordens militares 15, mas Gênova, né, tinha aí centenas de navios. Uma coisa bastante curiosa também é que nessas galeras turco-otomanas que foram capturadas, notou-se logo que os remadores, em sua maioria, eram cristãos. Ou seja, muitos deles eram os escravos apanhados anos antes, tempos antes. Então muitos desses escravos foram libertados. 15 mil escravos libertados. Então, essa foi a grande proeza também da Batalha de Lepanto. Né? Bom, do lado cristão também havia escravos, né? Infelizmente aí muitos comandantes cristãos, né, não tinham ainda justamente bem estabelecida uma visão mais católica do assunto, embora é importante notar que a escravidão era uma forma também de uma aplicação penal da época. Então é importante deixar isso bem claro. Né? Não havia presídios, essa era muitas vezes a forma como alguém ia pagar ali a sua pena. Né? Bom, então assim, é algo bastante impressionante, né? E foi claramente a ação de Deus na história. E nós temos, de fato, várias evidências que nos apontam isso, mas a que eu acho mais interessante é o que aconteceu nesse dia da batalha. Né? É importante destacar também que naquela época, né, as comunicações elas eram bem mais lentas do que hoje. Quer dizer, não havia WhatsApp, não havia telefone, né? Não havia sequer o telégrafo, o rádio. O mundo não era globalizado. Exatamente. Né? Então o que acontece? As informações demoravam muito para chegar, óbvio. Levavam dias, semanas. Né? Então quer dizer, as informações sobre o inimigo, sobre o andamento, né, das movimentações navais, o andamento da batalha, elas eram incertas, né? Elas demoravam muito para chegar, e de modo que o Papa São Pio V não tinha como saber como e quando aconteceria de fato essa batalha, né? Que vai acabar acontecendo lá no Golfo de Corinto, ou né, justamente nesse golfo ali, na Baía, né, de Lepanto. Porém, olha só que interessante, no dia 7 de outubro de 1571, o Papa São Pio V estava numa reunião com os seus cardeais, quando de repente ele para, fica em silêncio, os cardeais notam a diferença em sua postura. Ele deixa os cardeais sozinhos, ele abre as janelas do recinto onde ele estava, e ele começa a fitar o céu, e fica lá imóvel por muito tempo. Fica imóvel. De repente, ele se mostra bastante contente, fecha as janelas, volta a ter com os cardeais, e em grande alegria diz: vamos rezar, caros irmãos, em agradecimento pela grande vitória que Nossa Senhora nos deu. Então, quer dizer, as crônicas dizem justamente que São Pio V viu Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora que lançava justamente as suas graças sobre a armada cristã. E eu acredito que a mudança da direção dos ventos, né, foi de fato uma grande obra da providência por intercessão de Nossa Senhora. Por esse exato motivo, São Pio V vai acrescentar à ladainha de Nossa Senhora o título, né, a invocação Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Mais ainda, no ano seguinte, 1572, ele vai instituir, para comemorar, né, justamente dia 7 de outubro, a cada ano, ele vai instituir a festa de Nossa Senhora da Vitória. Com o passar do tempo, depois São Pio V falece, assume o Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII, ele vai mudar o nome da festa para Nossa Senhora do Rosário. Né? Porque de fato a vitória final ainda não tinha chegado sobre os turco-otomanos. É importante a gente destacar que alguns historiadores consideram a Batalha de Lepanto uma das 30 ou 40 batalhas mais importantes da história da humanidade. Porém, ela é uma batalha. Uma guerra é feita de várias batalhas. Então não é vencendo uma batalha que se vence necessariamente a guerra. Né? Então foi também bastante, digamos assim, proveitoso, né, que o título da festa ficasse Nossa Senhora do Rosário, né? Lembrando os católicos que cada um tem a sua parte. Uns estão nos remos, outros estão, né, justamente rezando o rosário, outros estão armados, outros estão rezando, enfim, cada um tem o seu papel. Né? E por isso seria interessante a gente comentar também
do que Deus quis ensinar à humanidade, à cristandade, por meio da Batalha de Lepanto. Sem dúvida. Mesmo esse ponto muito interessante, né, que o senhor citou em relação a, quando o senhor falou dos ventos, com a nova mudança dos ventos, que eles não pararam de agir. Pelo contrário, quer dizer, a força de vontade, ela continua, ela prevalece. É como diz até mesmo um contemporâneo, que foi Santo Inácio de Loyola, espere como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de si. Perfeito, perfeito. Então isso se aplica exatamente à batalha. E bom, Veneza, que por tanto tempo, por largos anos, podemos dizer até séculos, tentava essa relação de comércio, quer dizer, material. Sim. Agora nessa situação Foi redenção. Exato. Redenção de Veneza. E imaginamos a mente justamente do povo veneziano que naquela situação via, se talvez os ventos estivessem bons desde o início, desde a manhã daquele dia, a vitória não seria de Deus, mas sim dos homens. Sim. Então, poderia enaltecer o orgulho humano. Exato, exatamente. Então ali naquela situação, quer dizer, eles se viram na dependência de Deus e tão somente de Deus. Então, isso também é um grande ensinamento para nós. Sim, sim, muito interessante. Bom, uma coisa importante de destacar é que depois dessa batalha, os turco-otomanos não se atreveram mais a atacar as frotas cristãs frontalmente, nunca mais. Apesar disso, eles ergueram uma imensa frota já logo no ano seguinte, 1572. Então ela teve um grande valor moral, né? E que vai frear justamente esse avanço islâmico pelo mar Mediterrâneo. E é por isso que os turco-otomanos vão focar em suas forças terrestres. E aí vai vir toda uma movimentação pelo leste europeu que vai culminar com o cerco de Veneza em 1683, tema que também um dia a gente pode trabalhar aqui mais para frente, né? Bom, agora eu só queria, já que estamos chegando aqui ao final, né, eu só queria também fazer a seguinte menção. São João Bosco, existe uma passagem célebre de sua história, na qual ele tem um sonho, né? E nesse sonho ocorre uma batalha naval. E essa batalha naval é extremamente parecida com o que acontece em Lepanto, né? Então ele vê uma grande barca, que é a barca de São Pedro, que é a barca da Santa Igreja. E ela está no mar, com vários outros barcos também, barcos menores, como se ela fosse uma galeaça, justamente. Sim, exato. Entretanto, existem os inimigos. E eles estão atacando, né, com tiros, com fogo. E tem uma coisa bem curiosa e particular nesse sonho, que são atirados também livros, são atirados contra o navio da Santa Igreja. Quer dizer, um grande símbolo das más ideias, um grande símbolo das heresias, com as quais muitas vezes se ataca a igreja. A igreja é atacada externamente, mas também é atacada internamente. São Pio V, inclusive, sabia muito bem desse tipo de combate, né? São João Bosco também, ele entendeu o sonho, né, justamente em seu sentido mais adequado, né? E bem, qual foi o papel dos cristãos nesse sonho de São João Bosco, né? Que segundo ele remetia ao presente e ao futuro da igreja. De fato houve confusão, uma batalha terrível, os cristãos pareciam que iriam perder. Entretanto havia duas colunas no mar, a coluna da Sagrada Eucaristia, que era a coluna maior, e uma coluna menor, que era Nossa Senhora. Pois bem, o navio da igreja se dirige a essas duas colunas e vai atar duas grandes correntes, uma a Nossa Senhora e uma justamente a coluna da Santa Eucaristia. E assim que as correntes são atadas, os próprios inimigos começam a combater entre si em grande confusão. A esquadra cristã se reorganiza e começa a fazer um combate justamente mais valoroso, né, contra as forças inimigas. E o mar, que outrora também estava revolto e tempestuoso, esse mar se acalma, fica tranquilo, reina a bonança. Esse é o final do sonho de São João Bosco, né? Então eu gostaria de dizer que, bom, cada um de nós que somos cristãos, cada um de nós somos uma galeaça. E nós temos os nossos canhões, as nossas armas, que são os nossos argumentos. E é por meio desses argumentos, por meio da nossa genuína formação católica, que nós podemos levar combate aos inimigos da igreja. Sejam eles externos, ou sejam eles inimigos mais sutis, mais sagazes, que se manifestam por meio de literatura, por meio dos livros, né?
através de muitas heresias que, por vezes, quando nós não estamos preparados com os devidos argumentos, com a devida formação, nós deixamos passar, porque são sutilezas, justamente, né? Mas então eu faço votos aqui que cada um de nós possa ficar firme na fé, firme na nossa tradição, e que a tradição da Santa Igreja, e que a gente possa fazer um bom combate, né, contra as heresias, buscando uma genuína formação católica, cada dia mais, e rezando uns pelos outros, que é o que nós devemos fazer. Sim. Por que não dizer também, verificar se a nossa vida está atada a essas duas colunas. Perfeito. E, enfim, justamente assegurarmos de que no mar revoltoso do mundo moderno, que nós estejamos seguros com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a Santíssima Virgem. E que não tenhamos medo de nos atar com a corrente, a coluna de Nossa Senhora. Sem dúvida. Né, que é a representação justamente da devoção a Sim. ela. Né, e também muito próximos da Sagrada Eucaristia. Que é o que diz São Luís, afinal de contas, no tratado. Aqui no final dos tempos, né, Sim. são os guerreiros de Nossa Senhora, os consagrados da Santíssima Virgem, que Perfeito. serão os maiores santos, né, nos últimos tempos. Então é isso. Chega ao fim esse primeiro episódio da nossa Galeazza di Lepanto. Esperamos que vocês tenham gostado. É claro, esperamos também que vocês, se gostaram, considerem se inscrever no canal, curtir também, porque nós precisamos da ajuda de vocês para poder dar prosseguimento a essa nossa atividade. E comentem também o que vocês acharam. Esperamos que realmente tenha valido a pena para vocês. Então é isso. Atracamos aqui. Até a próxima jornada. Até breve.